Boa tarde, vamos dar mais um início na apresentação de slide com o tema hibernação. E eu, Dayana Alves, vou dar início, seguido da fala de Ediele Silva, posterior Gerciane Romão, Diane Maria e Maria França Ilza, encerrando. A frase "você não pode hibernar para sempre, a vida exige um movimento". Por que a gente está utilizando essa frase? Porque o conceito dela está relacionado à hibernação, ele faz uma analogia com o comportamento de alguns animais que entram em um estado de repouso prolongado para economizar energia durante o inverno. Nesse contexto, essa frase ela sugere que assim como os animais hibernam por um tempo limitado, nós também podemos hibernar, metaforicamente, que seria descansar, refletir ou fazer uma pausa. No entanto, assim como a hibernação tem um fim, o ser humano precisa retomar suas atividades e enfrentar o movimento e as demandas da vida. Permanecer nesse estado de inatividade por muito tempo vai contra o fluxo natural da vida, que exige ação, adaptação e crescimento constante. E aí temos a seguinte frase: você não pode hibernar para sempre. A vida exige movimento. Ou seja, a frase ela significa assim que embora seja possível evitar mudanças ou desafios por um tempo, no caso assim hibernar, né? Eventualmente a vida ela exige da gente que a gente tenha ação, crescimento e enfrentamento das situações. Então assim, ela está ressaltando a importância de se mover e agir para lidar com o que a vida traz. E assim, qual conceito se tem por hibernação? A gente descreveu assim, que hibernação é um estado de dormência em que certos animais reduzem suas atividades metabólicas para sobreviver a condições ambientais extremas, como o frio e a falta de alimentos. Ou seja, né, a hibernação, na verdade, ela é um processo assim que certos animais reduzem drasticamente seu metabolismo para economizar energia durante períodos de frio ou escassez de alimentos, né? Que durante esse estado de temperatura corporal, a frequência cardíaca, a respiração, eles diminuem, assim permitindo que o animal ele sobreviva por longos períodos com pouca ou nenhuma alimentação. Então, assim, é uma estratégia de adaptação muito eficaz para eles, né? Para enfrentar condições ambientais adversas. Bem, dando continuidade. Qual é a diferença entre hibernar e os outros estados de dormência? Falando resumido, já que Dayana já tinha dito antes, o que eles têm em comum é a adaptação ao ambiente, que os animais eles conseguem se adaptar às adversidades, né? E a diferença é a duração, é o tempo de cada um. Por exemplo, na hibernação ela pode demorar meses e meses, mas aí no caso da estivação, né, por exemplo, a resposta é a calor e a seca. Os anfíbios eles sentem que há essa necessidade deles diminuir seu metabolismo, suas atividades, para manter a energia, né? Porque quando está em seca, a escassez de comida é mais evidente. E na dormência vegetativa, que é nas plantas, ela atua num estado durante o inverno ou condições também adversas. Elas reduzem seu metabolismo para conservar recursos, que nem no caso dos anfíbios, né, na estivação. E temos também o tompor, que ela dura horas ou dias, feita por pássaros e morcegos. Eles usam esse mecanismo para economizar energia em noites frias ou quando há escassez de alimento. O que elas têm em comum é justamente essa adaptação e a diferença delas é a duração. E como os animais se preparam para a hibernação? Eles usam várias estratégias, né? O principal é o acúmulo de gorduras, que no caso dos ursos e esquilos, eles aumentam o seu consumo de alimento para acumular reservas de gordura, na qual vai ser a principal fonte de energia nesse período de hibernação. Tem mudanças fisiológicas, a temperatura e a frequência cardíaca deles diminui e a respiração também para
economizar energia. E eles também escolhem um local seguro e protegido, por exemplo, buracos, árvores, cavernas, já que eles vão estar vulneráveis nesse período de hibernação. E uma coisa interessante é que eles também liberam hormônios que ajudam a regular o metabolismo durante esse período. Boa tarde, turma. Dando continuidade, porque os seres humanos não hibernam? Porque nosso metabolismo, necessidades nutricionais e tamanho corporal não são adequadas para isso. Evoluímos para sobreviver ao frio e à escassez de alimentos com adaptações culturais e tecnológicas, como roupas, abrigos, em vez de entrar em um estado de dormência. Agora eu vou dar continuidade à nossa colega. Bom, aqui é a Diane. Eu vou falar sobre os diferentes tipos de animais que hibernam em diversas regiões. Só vou destacar que são vários animais, desde morcegos, marmotas, esquilos, répteis, anfíbios, mas eu vou falar especificamente só de dois, que é o urso pardo e as aves. O urso pardo ou ursus arctos, uma das espécies mais conhecidas por sua capacidade de hibernação. A hibernação desses ursos é um pouco diferente da dos outros animais, ele entra em um estado de dormência profundo, mas não em hibernação completa, já que pode acordar durante esse período. E essa hibernação deles é essencial para a sobrevivência deles ao longo, nesses meses de inverno, quando os alimentos se tornam mais escassos, e eles vivem em várias regiões da América do Norte, na Europa e na Ásia. Antes deles hibernar, eles passam por uma preparação, que é onde é o período de hiperalimentação, no final do verão e no outono, conhecido como hiperfagia, para acumular grandes reservas de gordura corporal. E eles podem consumir até 20.000 calorias por dia durante essa fase. A hibernação deles eles não entram em uma hibernação verdadeira, mas em sim um estado de torpor profundo, que é onde eles reduzem a taxa metabólica e a frequência cardíaca deles, que de 40 a 70 batimentos por minuto cai para 8 a 12. E a temperatura corporal diminui ligeiramente, mas não tão drasticamente como em outros hibernadores. E eles têm a capacidade de acordar rapidamente, que essa é uma característica que diferencia os ursos dos outros animais que hibernam. Eles passam por um jejum prolongado, que é durante os meses de hibernação, que são de 5 a 7 meses. Durante esse tempo, eles não comem, não bebem, não urinam e não defecam. E eles sobrevivem exclusivamente das reservas de gordura que acumulam. Embora essa hibernação seja profunda, eles podem acordar brevemente se forem perturbados ou para ajustar sua posição na toca, mas rapidamente retornam ao topo. Vou falar também sobre as aves Phalaenophyllus nutali, também conhecida como pássaro dos poços ou própriozinho do norte. É uma espécie de ave noturna da família dos caprimulgídeos, nativa na América do Norte, e ela é particularmente notável por ser a única ave no mundo que hiberna. Essa espécie tem a capacidade de entrar em um estado de torpor prolongado, semelhante à hibernação observada em mamíferos, o que é raro entre as aves. E durante esse período, os pássaros reduzem drasticamente sua taxa metabólica e sua temperatura corporal para conservar energia. A frequência cardíaca e a respiração diminuem, assim como a temperatura corporal. No entanto, diferente de muitos mamíferos que hibernam por meses, a Phalaenophyllus entra em torpor por vários dias ou anos, mas pode acordar ocasionalmente durante o inverno. São encontrados em cavidades de rochas, fendas ou árvores. E a hibernação delas é uma adaptação às condições climáticas extremas no inverno em áreas áridas, onde as temperaturas podem ser extremamente baixas, a oferta de alimentos como insetos.
Até agora, a Phalaenopithecus nutali é a única espécie de ave conhecida a exibir esse comportamento de hibernação prolongada. Ela se destaca por sua capacidade entre as aves, pois a maioria das aves migra em climas frios em vez de hibernar. No mundo, a hibernação é um comportamento adotado por diversos animais que vivem em regiões onde as condições climáticas são extremas, e especialmente durante o inverno. Esses animais utilizam a hibernação como estratégia para economizar energia, sobrevivendo às condições adversas, como o frio extremo e a escassez de alimento. A hibernação é uma característica de animais que vivem principalmente em regiões frias, né? E é uma maneira que eles utilizam para guardar energia, né? Durante o período de escassez e assim conseguir sobreviver e ultrapassar aquele período ali de escassez, seja de alimento ou de frio extremo.